Olá pessoas, aqui é Mari. Hoje é dia da independência, que é comemorado o dia da independência aqui no Brasil. 7 de setembro. Aí eu fiquei pensando que livro revisitar, indicar para vocês. E eu escolhi este daqui, das mulheres maravilhosas que estiveram na independência, de algumas formas bem específicas, e muitas delas apagadas, e graças ao movimento das mulheres e das feministas, né, historiadoras, que nós agora podemos acessar esse material, como esse aqui, ó, que foi publicado pela editora feminista Bazar do Tempo, que é muito massa, né? E aí, deixa eu ler um pouco para vocês aqui. Aí o livro tá escrito assim, ó: Independência do Brasil, as mulheres que estavam lá. Heloísa Starlin e Antônia Pellegrino. Aí eu escolhi ler para vocês, tem várias coisas maravilhosas aqui, interessantíssimas para ler, mas eu escolhi ler para vocês a introdução que elas fizeram, que já ali já é um apanhado de coisas pra gente pensar e refletir, né? Eu vou ler para vocês, tá? Vou dar uma passada rapidamente para vocês do sumário, para vocês terem uma ideia. Hipólita Jacinta, como tá no sumário, para vocês darem uma pensada aí e querer ler também. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, de Minas. Aí Bárbara de Alencar, heroína do Crato. Aí Lamentos e Lutas de Urânia Vanério, na independência do Brasil. Maria Filipa de Oliveira, a mulher que veio do mar e ruminava fogo. Aí a outra, Maria Quitéria, algo novo na frente da batalha. Aí a coroa que lhe cabe, Leopoldina e a aventura de fazer um Brasil. Aí Ana Lins, dama do açúcar e combatente republicana. Aí tem um texto sobre cada uma delas. Aí agora eu vou ler o texto que a Heloísa Starlin e Antônia Pellegrino escreveu juntas para nós saborearmos. Peraí que eu vou ligar a luz, tá muito escuro aqui. Peraí. Prontinho, liguei a luz. Sim, aí isso tá na página 9. A Voz Pública das Mulheres, um lugar na história, de Heloísa Starlin e Antônia Pellegrino. No Brasil, colônia, ou na Europa, os usos e costumes desde o fim do século XVIII até a primeira metade do século XIX não recomendavam às mulheres que se arriscassem fora da esfera doméstica. Se fosse o caso de tentar ultrapassar esse limite, elas poderiam até conseguir ganhar a vida com o próprio trabalho, sustentar o marido, ou no caso europeu, manter salões ilustrados. Mas de jeito nenhum deveriam reivindicar participação política, isso era proibido. Havia mulheres, contudo, decididas a governar as próprias vidas, que ameaçavam as convenções morais e sociais estabelecidas e estavam dispostas a desafiar as barreiras da participação política. E algumas delas levaram a sério um projeto de independência do Brasil. Vivenciaram esse projeto de maneiras diferentes, partindo de patamares sociais desiguais e atuando de forma diversa. Empunharam armas, se engajaram no ativismo político, fizeram uso da palavra escrita no debate público. Comum a todas elas é a recusa ao lugar subalterno que lhes era reservado. Apesar disso, até hoje sabemos pouco, ou quase nada, sobre a história dessas mulheres pioneiras e o modo como se posicionaram no centro da cena pública durante o processo de independência do Brasil. Seu protagonismo continua ignorado. A vedação ao acesso da mulher ao mundo público foi de tal forma enraizada na sociedade que se mantém no centro da desigualdade de gênero até hoje. Independentemente da agenda que a mulher defendesse, ela sempre era e ainda é alvo de uma modalidade bem definida de controle e repressão, que se valia de estratégias como a violência política e de gênero, os apagamentos nos processos de construção da memória e as distorções narrativas. O objetivo desse vasto repertório tático é mantê-las fora da cena pública e dos espaços de decisão, estancando e impedindo
e desencorajando um outro futuro possível. O resultado tem sido eficiente. As brasileiras são a maioria da população, representam 52%, mais ou menos, do eleitorado e foram as primeiras a conquistar o direito ao voto na América Latina. No entanto, elas ocupam 15% dos assentos da Assembleia Legislativa e 14,8% no Senado Federal. São esses os dados que colocam o Brasil na posição de número 108 entre os 155 países no Índice de Empoderamento Político, produzido pelo Fórum Econômico Mundial. Para as mulheres brasileiras, entre todas as fronteiras, a da política foi e continua sendo a mais difícil de transpor. É necessário investigar a grave subrepresentação feminina para enfrentá-la. Esse trabalho demanda a priori uma distinção entre o apagamento e a ausência através do tempo. A cientista política Flávia Biroli diz que há diferença entre lidar com as formas de silenciamento que constituem um ambiente político e definem suas fronteiras e presumir algum tipo de silêncio, como se as vozes contestatórias não fizessem parte do espaço público. Fizeram e fazem. As mulheres muitas vezes estiveram nesses espaços, portanto, é preciso que a sua aparição no mundo público seja conhecida e se faça história. É o que propõe esse volume organizado a 4 mãos, a partir de 7 perfis escritos por 7 autoras. O livro coloca em movimento uma arqueologia da participação política pioneira de mulheres que estavam lá, ocupando a cena pública em um momento decisivo para a história brasileira, o ciclo de lutas pela independência. Os anos em que se deu o processo de emancipação do Brasil, o nome Brasil, servia para designar genericamente as possessões portuguesas na América do Sul, já que não existia neste momento uma unidade brasileira, por assim dizer, entre o fim do século XVIII e as 2 primeiras décadas do século XIX. Foram de crise e forte movimentação política, cheios de complexidade e contradições. As protagonistas desse livro viveram intensamente neste contexto. As perspectivas e possibilidades políticas abertas pela palavra independência e por aquilo que ela carrega em seu campo semântico, o imperativo da liberdade e da soberania, independência. Independência também era uma ideia arregimentadora considerada insurgente e perniciosa pelas autoridades portuguesas. Favorecia o tema da revolta, encarnava o combate ao tirano e uma velha ordem monárquica mais ou menos absolutista, lotada de instituições corrompidas. Seu enraizamento no território do que um dia seria o Brasil constituiu uma narrativa rica, agitada e repleta de peripécias que culmina em 4 momentos fortes da nossa história política. A Conjuração Mineira, em 1789, foi o mais importante movimento anticolonial da América Portuguesa no campo das ideias e o primeiro a adaptar um projeto claramente republicano para a colônia. Essa conjuração, disso às vezes nos esquecemos, antecedeu a Revolução Francesa. Os conjurados tinham como inspiração os acontecimentos revolucionários nas antigas 13 colônias inglesas. A independência, que seria concretizada mais de 3 décadas depois, concebeu a ideia do império e preservou os interesses enraizados em torno do Paço do Rio de Janeiro. Também incluiu a criação de um Estado que centralizava a América Portuguesa e conseguiu impedir a fragmentação do território, sobretudo em comparação com a experiência da América Espanhola. Trouxe o império à adesão das províncias, ainda que com o uso da força. Vitoriosa, a independência manteve a escravidão e determinou a especificidade política do Estado que se formou no Brasil e de seu sistema de governo definido por uma monarquia constitucional representativa. Implantar esse projeto, no entanto, foi mais complicado que se costuma admitir. Além do nada específico, a Guerra de Independência entre 1822 e 1823 envolveu o antigo território da colônia em muita violência.
especialmente as províncias do Piauí, Maranhão, Pará e Cisplatina. A Bahia foi chave nas operações militares e o principal cenário da disputa entre Lisboa e Rio de Janeiro para definir quem controlaria o destino do então Reino do Brasil. Mas a América Portuguesa não alimentou nenhuma vocação incoercível de vir a construir um vasto império. A Revolução de 1817 e a Confederação do Equador em 1824 revelavam uma outra história. A construção de um projeto alternativo de soberania para o Brasil. O ciclo revolucionário da independência teve seu centro político em Pernambuco e convocou vizinhos do norte, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Paraíba, a aderirem a um programa de emancipação libertário, federalista e republicano. Cada um desses momentos contou com a participação nada desprezível de mulheres. Como se verá, Heloísa Starling abre a publicação com o perfil da personagem que teve papel-chave em uma situação de crise da Conjuração Mineira, quando escreveu 3 mensagens aos líderes do movimento para dar início ao levante. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Se a conjuração foi abortada antes de vir a ser ato, a Revolução de 1817 ocupou as ruas da cidade do Nordeste. Entre seus líderes revolucionários havia uma mulher, Bárbara de Alencar. Antônia Pellegrino conta a história de pioneirismo dessas heroínas do Crato. A primeira mulher a ser presa por suas convicções políticas, a primeira vítima de violência política de gênero no Brasil. Em 1822, uma menina de 10 anos escreve um panfleto na cidade de Salvador, chama-se Lamentos de uma Baiana. Seus versos inflamados contra a tirania da coroa portuguesa estão incluídos na história. Sabemos que ele fez parte da sequência de acontecimentos que tecem a independência graças ao trabalho notável da reunião de análises de panfletos da independência realizado pelos historiadores Marcelo Basile e Lúcia Bastos e José Murilo de Carvalho, publicado pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2014. Porém, sobre a sua autora, sempre pesou um enorme silêncio até a historiadora Patrícia Valim mergulhar em arquivos para retirá-la do esquecimento, que é, afinal, o lugar do silêncio, da indiferença e da obscuridade. A jovem autora do panfleto permaneceu fora do relato que a história faz da independência por 200 anos até aqui, quando enfim pudemos conhecer Urânia Vanério. A escritora Cidinha da Silva transforma em literatura a história oral, histórias orais que povoam o imaginário das mulheres negras a respeito da guerreira Maria Filipa de Oliveira, líder do Batalhão das Vedetas, que garantiu o sucesso das lutas independentistas travadas na ilha de Itaparica. Já a historiadora Marcela Teles narra as façanhas da moça cadete, que deixa o interior da Bahia para lutar no fronte, integrando o batalhão dos Periquitos. A combatente pela independência, Maria Quitéria de Jesus. A jornalista Virginia Starling lança luz sobre uma outra imperatriz, Leopoldina, revelando suas ideias e articulações pela independência, numa atuação muitas vezes decisiva dos bastidores do poder, e a escritora Socorro Acioli recupera a corajosa trajetória da heroína alagoana Ana Lins, engajada tanto na Revolução de 1817 quanto na Confederação do Equador. É muito antiga a aliança entre a voz pública das mulheres e a democracia. Por volta de 366 a.C., a palavra politeia designava em Atenas, ao mesmo tempo, um tipo de regime político e a disposição associativa de um grupo numeroso de pessoas com o objetivo de exercer o direito de viver na comunidade política, a polis, e dela participarem em plena liberdade e independência. O termo politeia é ambíguo.
tanto designa a maneira como se relacionam governos e governados, quanto identifica a possibilidade de uma vida livre entre iguais. É a raiz mais antiga do que entendemos hoje por democracia. Os atenienses excluíram as mulheres da polis, mas mantiveram uma exceção. Elas podiam intervir em sedição na cena pública, apenas em uma única emergência, em caso de crise aguda na qual a existência da própria polis estivesse em risco. A comunidade política só entra em crise aguda diante do risco da tirania. E esse risco surge de duas maneiras. Uma por ameaça externa, como na Guerra do Peloponeso, com Atenas cercada pelo inimigo e assolada pela peste, a peste de Atenas. Foi a primeira epidemia de que temos registro detalhado. A segunda maneira por corrosão, quando o aspirante a tirano se oferece como resposta e solução personificada para os conflitos internos na cidade, e a liberdade pouco a pouco se auto-revoga. Os atenienses concordavam com a intervenção das mulheres na polis diante dessa única situação extrema, mas sentiam medo, já que essa ação revelava a plenitude da presença feminina e, portanto, pronunciava a catástrofe. Historiadores têm pavor de cometer anacronismo, como se sabe, mas é claro, todos nós podemos interrogar o passado para tentar compreender a nós mesmos. Então, quem sabe os atenienses, talvez, nos digam algo mais. Vejam só. Será que eles não estariam indicando também para nós hoje que a presença em massa das mulheres na cena pública é a última grande proteção e a grade de defesa de que dispõe a democracia diante da catástrofe? Comemorar significa recordar juntos. Recordar, por sua vez, significa chamar de volta ao coração. A história dessas mulheres, 7, entre outras certamente ainda a ser resgatadas, narra o difícil percurso de uma ideia de país que busca tornar-se realidade. A partir de novas perspectivas que colocam Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, Bárbara de Alencar, Maria Felipa de Oliveira, Urânia Vanério, a Imperatriz Leopoldina, Maria Quitéria de Jesus e Ana Lins, no centro da cena histórica 200 anos depois dos acontecimentos pela independência do país. Em 2022, o Brasil vive um tempo sombrio. O Brasil vive um tempo sombrio e a democracia corre risco real. Convocar a força dessas mulheres e conferir permanência à ação política que elas realizaram para mostrar onde estão fincadas as raízes das ideias da liberdade, soberania e república entre nós, pode nos dizer muita coisa sobre a brasileira e o brasileiro que um dia já fomos, ou poderíamos ser. Quem sabe, então, essa história também nos ajude a pensar sobre o povo que queremos ser. Afinal, a história não está escrita nas estrelas. Ainda temos algum tempo para reagir e fazer nossas escolhas. E escolhermos juntas o futuro. Aí aqui está escrito o dia em que elas escreveram, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, julho de 2022. As mulheres que estavam lá. E tem várias mulheres que escreveram os textos aqui, né? Elas escreveram... Cada uma escreveu um texto e algumas escreveram... Esse, por exemplo, foi escrito juntas pelas organizadoras do livro, que é Heloísa Starlin e Antônia Pellegrino. Deixo para vocês essa indicação, deixo para vocês um pedacinho da leitura desse livro, para vocês ficarem com vontade de ler o livro inteiro, né? Um cheiro e até a próxima. Tchau!